Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição número 9, revista CPAD, 26 de novembro de 2023. A Igreja e o Sustento Missionário. O texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A verdade prática nos ensina que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Vamos à leitura em classe. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois que já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, Paulo aplica a si mesmo, invitando o sustento missionário que era enviado por aquela igreja. Continuando aqui no versículo 14, todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Aqui, ficamos sabendo em primeira mão, através do apóstolo Paulo, que a única igreja da região da Macedônia que se comprometeu a sustentar financeiramente o apóstolo Paulo foram os irmãos da cidade de Filipos. Continuando, diz ele, porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Portanto, vemos aqui que a igreja de Filipos constantemente enviava recursos, ajuda missionária ao apóstolo Paulo. Prossegue ele, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas também tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aos irmãos de Filipos, obrigado pelo que vocês me enviaram, e Deus lhes recompensará conforme as riquezas dele. Ora, ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. É importante destacar que Filipenses é uma das cartas da prisão. Paulo escreve essa carta quando estava preso. E mesmo na prisão, ele recebe a ajuda missionária dos irmãos de Filipos. Que importante lição para o sustento missionário nos dias de hoje. Na introdução do comentário, lemos que o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento missionário da obra missionária como um dever dos membros da igreja local, que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Primeiro tópico, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Primeiro item, Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho lido, Filipenses 4, 10 a 20,
vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ou seja, do grande tribunal judaico, perseguindo a igreja, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. No segundo item, lemos sobre o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias. Podemos fazer isso por meio da secretaria ou departamento de missões da nossa igreja local. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Então, eles não viam como um fardo, um peso, ajudar de maneira financeira o sustento do apóstolo Paulo. Para eles era um privilégio. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Afinal, ninguém mais tem esse privilégio. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança, em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. No terceiro item, lemos sobre as esferas de sustento missionário. Trabalho missionário envolve muitas esferas, que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para um determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie, que inclua alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Isso porque algumas igrejas, abrindo aqui um parênteses, têm aquela ideia que o sustento do missionário deve ser o mínimo do mínimo possível. E não é assim. Como embaixadores de Cristo, devemos enviar os nossos embaixadores com aquilo que lhes é necessário e ainda além disso, afinal, eles estão indo para ganhar outras almas a Cristo. Por isso, aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Então fica a pergunta para nós: o quanto temos investido na obra missionária? Não apenas o quanto, mas de que maneira? Temos ofertado com alegria na obra missionária? Temos sustentado os missionários que estão no campo de forma voluntária, consciente, constante e alegre? Se fizermos assim, teremos grandes recompensas da parte de Deus. Segundo tópico: princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Primeiro item: o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 14, versículo 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Países que têm um baixíssimo nível de vida, em que o missionário, para se manter, precisará de uma renda mais elevada. Obviamente, não podemos enviar um missionário com sua família com o salário mínimo daquele país, afinal, ele vai precisar de muito mais para se manter de uma forma digna. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio dele. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Neste sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra, a sua moradia, educação, saúde não apenas dele, mas também da família, e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país, inclusive os custos decorrentes de aluguel do local onde vai funcionar o ponto de pregação ou agência missionária, custos com esse local, com a sua manutenção, com iluminação, panfletos e outros materiais evangelísticos, bíblias, revistas de escola dominical, enfim, tudo aquilo que aquele missionário precisa em termos de material para que possa realizar o seu trabalho. Isso respaldará a obra missionária até que ela esteja em condições de se autossustentar e de dar assistência ao obreiro em todas as áreas da sua vida.
É bom destacar que isso não acontece do dia para a noite. Pode levar anos até que um ponto de pregação, uma obra missionária que comece num país, principalmente um dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, demore muitos anos até conseguir dar frutos autossuficientes. Segundo item, nos fala sobre os princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto lido, Filipenses 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos. Vejamos. Primeiro princípio: o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo, ou seja, deve haver organização. Infelizmente, muitas igrejas não primam por essa qualidade. Têm muita vontade de fazer a obra de Deus, de fazer a obra missionária, porém não se organizam, não se planejam, não têm uma estratégia. Nesse ponto, temos que dar a mão à palmatória para outros grupos religiosos que às vezes rotulamos como sectários, porém têm uma organização missionária invejável. Nesse ponto, temos que analisar as maneiras de se realizar melhor o trabalho e pegar os bons exemplos e aplicar também em nossas igrejas. Segundo princípio, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Hoje em dia, já existem muitas formas eletrônicas de transferência de recursos que facilitam muito para que o dinheiro chegue à mão do missionário de uma forma rápida e segura. Porém, há lugares em que isso não ocorre. Há lugares em que ainda tem que ser meio que a moda antiga, no papel moeda ou às vezes até em mercadorias, para que haja realmente uma garantia que o sustento chegue à mão de quem precisa. Terceiro princípio: o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Ou seja, o sustento missionário deve ser irrigado pela gratidão. Aqueles que já são salvos e agradecem a Deus por isso, contribuem para que outros também sejam salvos. Quarto princípio: o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Ou seja, a ideia de enviar um missionário com sua família para um país e dar a eles um sustento que seja o salário mínimo daquele país é praticamente pedir para que aquele missionário fracasse. Afinal, se as pessoas daquele país não conseguem se sustentar com aquele mínimo, quanto mais o missionário que tem a função de sustentar a ele, sua família e ainda abrir um trabalho novo no local onde Cristo ainda não foi anunciado. Quinto princípio: o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. E isso, às vezes, encontra uma barreira em alguns irmãos que imaginam que basta contribuir uma vez com a obra missionária e está tudo resolvido e acabado. Nada disso. Quando uma igreja resolve entrar na obra missionária, é de forma constante. Não pode ser apenas algo quando sobra tempo, quando sobra calendário, agenda, programação. Não deve ser apenas nos cultos de missões ou festas missionárias, mas todo o tempo a igreja tem que ser lembrada. Quem são os nossos missionários? O que eles estão fazendo? Quem são eles? Nós os conhecemos? Sabemos suas reais necessidades? Ou ainda estamos apenas naquela ideia de tê-los como uma despesa extra para a igreja? Se for assim, a obra missionária não irá muito longe. No terceiro item, lemos sobre um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo seu apoio. Não era um apoio inconstante, não era um apoio isolado, era um apoio constante, fiel, permanente ao seu ministério. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Essa é uma palavra muito importante: planejamento. Muitas igrejas, repito, têm vontade de fazer a obra missionária, mas não têm planejamento. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam para perseverar no apoio, oração e devoção e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento do missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Terceiro tópico: aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro item, comparando aqui a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava ofertas para o sustento do apóstolo Paulo.
e isso não de forma isolada, mas constante. Não obstante a igreja de Corinto tenha deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e nos conhecimentos das coisas de Deus, mas os seus membros, seus participantes, demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Então Paulo puxa a orelha mesmo dos coríntios, em várias ocasiões, porque ele tinha aberto o trabalho missionário em Corinto, e os coríntios não queriam sustentar nem a ele e nem aos outros missionários que vieram depois. Para os coríntios, o apóstolo Paulo escreve: outras igrejas despojei eu, ou seja, raspei o tacho, tirei até a última moeda. Eu despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, para me dedicar a vocês. Por que isso? Porque vocês não me ajudaram, porque vocês não contribuíram. Então veja que o apóstolo Paulo realmente ele puxa a orelha dos crentes de Corinto por essa questão dela não ser generosa com a obra missionária. A igreja de Corinto assim precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo Paulo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária, conforme os textos aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, Romanos 15, versículos 25 a 28, 1 Timóteo 5, 18, 1 Coríntios 9, 9 a 14. Segundo item nos fala sobre ter consciência do nosso dever. O apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. Então ele apresenta o gasto missionário como, na verdade, um investimento, cujo retorno vem do próprio Deus. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, Deus a recebe com alegria. Esse ato nos dá certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. No terceiro item, lemos sobre pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1 a 3, um grupo de mulheres acompanhava o Nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do Reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Afinal, quem mandou aquelas mulheres fazerem isso? Não havia ordenança para sustentarem a Jesus e seus discípulos. Elas fizeram isso por gratidão a Deus, de coração, movidas voluntariamente para cuidarem daqueles missionários. Sim, porque Jesus e seus discípulos, eles eram missionários de tempo integral. Então eles precisavam ser sustentados, eles e suas famílias. E quem dava esse sustento? Pessoas como estas mulheres, sem uma ordem direta, sem um mandamento claro, movidas talvez pelos primeiros raios da nova aliança que Jesus veio trazer. Então, que exemplo para nós que hoje já temos a revelação toda pronta e completa para nossa vida. Assim, a responsabilidade desse financiamento, como já falamos, é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja, antes do início oficial da igreja em Atos 2. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade da maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente no campo, essas igrejas podem sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra Missões Transculturais. Portanto, atentemos para a palavra de Hudson Taylor, famoso missionário inglês na China em tempos antigos. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Concluímos a lição que os nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e a vontade divina a salvação dos perdidos na terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar um missionário com alguma coisa do seu recurso. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Portanto, aqui temos um resumo desta belíssima lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais sobre este assunto tão importante que é a igreja e o sustento missionário. Que Deus possa nos despertar para este importante assunto e levantar
homens e mulheres mantenedores de sua obra nestes últimos dias. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.